Olá! Na aula de hoje iremos falar sobre Parelheiros, este bairro de grandes contrastes situado na capital de São Paulo, que é conhecida como a Selva de Pedras por seu imenso centro urbano. Parelheiros apresenta uma biodiversidade gigantesca, um pouco diferente da nossa capital. É aqui que, ao chegar, todos pensam estar em uma cidade do interior. Só para citar algumas características que serão comentadas em nossa aula de hoje, em Parelheiros temos uma cratera que foi formada a partir da colisão de um cometa ou asteroide há mais de 5 milhões de anos. Temos os únicos rios não poluídos da cidade e duas tribos indígenas, que é a Tenondé-Porã e a Purucutu, uma colônia alemã que luta dia a dia para manter suas tradições. Este bairro representa quase 25% do território da capital. Conta atualmente com em torno de 140 mil habitantes, segundo dados de 2010, além de uma fauna e enorme camada de Mata Atlântica, embora as invasões e a degradação da natureza seja parte do dia a dia desta região. A população, em grande parte de baixa renda, e por estar longe do grande centro, sofre para encontrar emprego e também no deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Na sequência, eu e meus colegas falaremos um pouco mais sobre Parelheiros. E na região de Parelheiros e Marcilac, há dois rios de águas limpas, que não recebem nenhum tipo de esgoto e outros poluentes. São os rios Capivari e Monos, que nascem na Serra do Mar, seguem cursos diferentes e se reencontram para formar a maior de suas cachoeiras, a Cachoeira da Usina, com uma queda de 70 metros, ou seja, a altura de um prédio de 24 andares, e seguem até desaguarem em Itanhaém. Os rios Capivari e Monos e suas cachoeiras fazem parte do Polo de Ecoturismo de São Paulo, criado em 2014, para garantir um desenvolvimento sustentável e preservar os mananciais da região. Esses rios estão dentro da APA Municipal Capivari e Monos, que é uma área de proteção ambiental. Para esclarecer, os mananciais são todas as fontes de água superficiais ou subterrâneas que podem ser usadas para o abastecimento público. Isso inclui, por exemplo, rios, lagos, represas e lençóis freáticos. Um manancial precisa de cuidados especiais, garantidos nas chamadas Leis Estaduais de Proteção a Mananciais. Nessas regras, o ponto principal é evitar a poluição das águas. Além de lazer e diversão, para a prática de esportes radicais como raft e boia cross e dos banhos em suas várias cachoeiras, as águas limpas do rio Capivari também garantem o abastecimento de boa parte das torneiras da nossa cidade. Isso porque 1/3 da água que passa pelo leito do rio é retirada para a represa Capivari, que é um dos reservatórios que fazem parte do sistema Guarapiranga, que abastece a cidade, incluindo a Zona Sul, onde está localizada a nossa escola. Assim, percebemos o quanto a preservação desses rios é extremamente importante para o abastecimento de água na cidade de São Paulo. Agora, considerando essas informações, vamos trabalhar as diferenças entre os rios da região central da cidade e os rios Capivari e Monos, e esperamos que vocês tenham a experiência de vivenciar essas diferenças e possam entender e ampliar os conhecimentos sobre a preservação do meio ambiente e como as ações do homem e o crescimento da cidade promovem tais mudanças.
A terra indígena Tenondé-Porã possui uma extensão aproximada de mais de 15 mil hectares e está situada em Parelheiros, no extremo sul do município de São Paulo. A terra indígena possui também trechos em sobreposição com 2 unidades de conservação: a Área de Proteção Ambiental Capivari-Monos, no município de São Paulo, e o Parque Estadual da Serra do Mar. Há cerca de 1.500 guaranis vivendo na terra indígena Tenondé-Porã. A aldeia Crucutu, com cerca de 500 habitantes, é uma das mais antigas da região. Tanto a Crucutu como a Tenondé-Porã tiveram suas pequenas áreas legalizadas em 1987, após décadas de luta. Há na aldeia diversas estruturas importantes, fruto da luta das lideranças dessas tribos pelo respeito aos seus direitos, como posto de saúde, centro de educação e cultura indígena, uma escola estadual indígena, além de roças e espaços coletivos, onde são desenvolvidos vários projetos relacionados ao fortalecimento da cultura guarani. A cratera de Colônia é uma estrutura circular de 3,6 km de diâmetro, cerca de 300 metros de profundidade e uma borda soerguida de vegetação de 120 metros e tem uma parte central abatida. Essa estrutura foi criada por crateramento por impacto de um asteroide que ocorreu entre 5 a 36 milhões de anos. O artigo sobre a cratera foi publicado em 1961 pelos professores Kohler, Alfredo e André da Universidade de São Paulo, através de imagem de satélite, e é considerada um laboratório natural do ponto de vista geológico, biológico, inclusive para estudo do impacto ambiental. Do ponto de vista geológico, o objetivo é encontrar registros de sedimentos a 300 metros de profundidade, como evidências de mudanças de paleoclima, de microfósseis e a própria evidência do crateramento por impacto. Os sedimentos que compõem a cratera de Colônia podem ser classificados em 4 tipos. A camada mais superficial, que seria a mais recente, é uma mistura de material orgânico que foi sendo sedimentado. Mais abaixo encontram-se algumas partículas de materiais pulverizados em formas de brecha. E a cerca de 100 a 150 metros de profundidade encontram-se materiais mais brechosos, que seria qualquer partícula de rocha mais pontiaguda. E por fim, encontram-se as rochas do embasamento cristalino. A cratera de Colônia possui uma rica biodiversidade. Temos a diversidade de aves, répteis, a geomorfologia e a vasta vegetação. Tudo isso dentro da Mata Atlântica e a cerca de 40 quilômetros do centro da cidade de São Paulo. Em Parelheiros, sobrenomes como Klein, Heimberg, Gilger, Rochelle, Gestenberg, Stepf e Schunke ainda são muito comuns, né? Esses sobrenomes vieram dos fundadores, né, do bairro do Colônia, que antigamente chamava-se Colônia Alemã, mas durante a Segunda Guerra Mundial, o presidente Getúlio Vargas impôs regras contra o ensino em línguas estrangeiras nas escolas, né, de imigrantes e seus descendentes, né. Aqui na região de Parelheiros é muito comum, né, descendentes de alemães, também de japoneses, né, e italianos. Como citado anteriormente no vídeo, este bairro ele conserva as suas tradições, sobretudo alemãs, né. Todos os anos acontece um evento chamado Colônia Fest, onde a população se organiza para as festividades, né, com temática sobretudo alemã. Gostaria de enfatizar a importância de Parelheiros, sua grande riqueza em recursos naturais, onde podemos destacar as nascentes, também conhecidas como mananciais. Sua rede hídrica, com 3 bacias hidrográficas, fornecem água para 25% da população metropolitana. O remanescente da Mata Atlântica, que mantém grande parte de sua mata nativa, e a biodiversidade, o que favorece e equilibra as correntes térmicas. Porém, mesmo sendo protegida por lei, uma grande área da mata está sendo devastada. Árvores centenárias derrubadas para dar lugar aos loteamentos clandestinos. Segundo a Polícia Ambiental, já são pelo menos 23 hectares, ou o equivalente a 23 campos de futebol, embargados,
Mesmo com o embargo, essa área já afetada demoraria muito tempo para ser reflorestada. Os índios que vivem no local reclamam a falta de atenção para com eles. Muitos sobrevivem de Bolsa Família, venda de artesanato confeccionado por eles, o que não é o suficiente para o sustento da tribo. Nesta videoaula que assistimos, percebemos a riqueza natural e cultural. Parelheiros tem um potencial turístico gigantesco que ainda não é explorado adequadamente. Boa parte da população ainda não conhece esta região. Um exemplo disto é a cratera do Colônia. Só existem 2 crateras povoadas no mundo, Colônia e a cratera Ries, que é a Ries Crater na Alemanha. A atividade de geoturismo em Ries Crater é impressionante. A nossa, infelizmente, ainda não é aproveitada. Em 2009, a formação foi declarada monumento geológico pelo Conselho Estadual de São Paulo, quando parte da área já se encontrava ocupada. O turismo nesta região, explorado de maneira sustentável, poderia trazer benefícios para a população, podendo até diminuir o problema da desigualdade social.